Mitologia e filosofia, ou a passagem do mito para o Logos. A mitologia foi trazida para a gente pelos aidos Homero e Hesíodo, desde lá da Grécia Antiga, aproximadamente no século XI antes da Era Comum. Eles retratavam os acontecimentos e os costumes, né, da sociedade grega de então, através dessas histórias. A palavra mito vem do grego mitos, que significa narrativa, e mitologia seria o conjunto dessas narrativas, né? Então o mito ele vai ser sempre uma história transmitida de maneira oral, boca a boca, entre os cidadãos gregos da época. O mito ele vai ser alegórico, isso é, ele vai ser sempre exagerado, ele vai sempre provar um ponto de maneira, muitas vezes até inacreditável, assim, muitas vezes de maneira incrível, né? Nesse sentido, a função do mito dentro de uma sociedade era tentar explicar os acontecimentos do entorno, né, daquelas pessoas. E aí, o mito ele vai ter um fundo pedagógico, ele vai ter uma finalidade de ensinar algo para aquela população. Então, toda vez que a gente ouve uma historinha mítica, ela tem um propósito direcionado a uma sociedade. Os mitos podem ir, né, desde os mais antigos, como a Guerra de Troia, a Odisseia, até obras inspiradas na mitologia, como, por exemplo, Fúria de Titãs, Cavaleiros do Zodíaco, coisas do tipo. Então, essas histórias geralmente têm como seu protagonista, né, os heróis ou as heroínas, os deuses ou as deusas. Vale destacar que na Grécia, os deuses e as deusas têm sempre aspectos humanos, eles são invejosos, ou são orgulhosos, ou eles são vaidosos. Então, é diferente de um deus judaico-cristão que está acima, né, dessas imperfeições humanas. Por quê? A finalidade da mitologia é justamente mostrar, né, essa conexão da divindade com o ser humano e servir de lição para o ser humano, né? Esse não é tanto o foco, pelo menos nesse sentido, da teleologia judaico-cristã a princípio. E aí vai ter um sujeito chamado Joseph Campbell que vai analisar a vida toda dele, ele vai passar analisando mitos aí. E ele vai criar uma teoria que ele chama de teoria do monomito, né? Ele vai dizer que todos esses mitos têm algo em comum. Todos eles são, na verdade, o mesmo mito sobre outras roupagens. O Campbell faz um esqueminha muito bom, dividido, né, em 12 etapas, na qual ele consegue encaixar a história de todo e qualquer herói ou heroína, né, que protagoniza as narrativas. Em resumo, só para a gente entender, ele vai falar que nossa personagem vai estar no status quo, vai sair desse status quo, vai enfrentar uma crise, vai retornar e aí atinge de novo esse status quo. Pensa no seu personagem, seu herói, sua heroína predileta. Você pode escolher desde Frodo, Harry Potter, Tony Stark, escolhe um, né? Você vai ver que todas essas narrativas elas vão encaixar nesse esquema do Campbell, né? Nessa história do monomito. Então, o mito servia para a gente compreender aspectos da realidade que são difíceis, muitas vezes, por serem abstratos à compreensão humana, né? Por isso que tinha lá aquele monte de monstros como mulher com cabelo de cobra, ou uma pessoa que era metade homem, metade cavalo, ou homem de chifres. Esse eu acho que tem até hoje, inclusive, né? Então, toda essa ideia do mito tenta explicar a nossa realidade, beleza? Talvez vocês tenham ouvido essa história do mito, ou essa tentativa de explicação da realidade de maneira mitológica, quando vocês eram menorzinhos, assim, né? Quando você era menor e alguém tentava explicar para você por que chovia, né? Minha mãe, por exemplo, dizia para mim que chovia porque São Pedro lavava o céu, né? Que é uma explicação tanto quanto estranha, porque
Você pega o verão que chovia o dia inteiro, olha essa lavagem que São Pedro fazia, né? Imagina que povo porco que morava lá para lavar todo dia lavando o céu, né? Então começa a não fazer mais sentido, mas a princípio é muito mais fácil eu explicar isso para uma criança do que eu falar para ela que a irradiação solar vai agitar moléculas de água a ponto delas evaporarem, se condensarem e chover, né? Então essa é a função do mito. Daí, que passagem é essa que vai acontecer da mitologia para a filosofia? A gente vai ter uma troca nesse paradigma, né? Vai ter uma substituição do entendimento do mundo. A partir dos filósofos naturalistas, da cosmologia, né? A gente vai tentar entender o mundo de maneira que faça mais sentido ao que supra as necessidades da sociedade grega da época. Por quê? O mito ele levou a Grécia até um determinado momento e começou a não dar conta do que estava por vir, né? Como, por exemplo, como é que eu vou dar conta de suprir uma demanda comercial se meu sistema de produção ele é baseado em crenças mitológicas, né? Então aí eu vou ter um problema e eu vou precisar resolver esse problema a partir de uma interpretação muito mais racional. Então, a gente deixa de acreditar nessas histórias, não que elas sejam mentira, a ideia do mito não é ser uma mentira, é uma tentativa de explicação. Então ela está além, né, dessa ideia de verdade ou mentira, porque a gente está tentando ensinar as pessoas pelo exemplo, né? Então eu estou criando uma certa moral social. E aqui eu já não estou preocupado mais com isso. Aqui eu estou preocupado com resolver alguns problemas mais práticos da nossa realidade, né? E dar sentido a coisas que o mito já não conseguia mais. Então, os filósofos clássicos, Aristóteles, Platão, vão dizer aí que é fundamental, né, para a gente ter a filosofia, o filósofo ter uma admiração pelo mundo, se encantar pelo mundo e tentar explicar esse mundo. Só que essa explicação, diferente do mito, ela não pode ser alegórica, ela não pode ser fantasiosa, ela tem que ser baseada na observação desse mundo, e é uma observação racional. Então eu vou tentar dar sentido ao mundo através daquilo que me tenha de próximo, daquilo que me gere uma materialidade maior a princípio, né? Então você tem lá os filósofos naturalistas tentando explicar a origem do cosmos, né, a partir de elementos da natureza, algo que é plausível de você sentir, de você ver, de você tocar, e não mais através de deuses que têm ciúmes um do outro e toda aquela coisa, né? Então, é muito menos alegórico e muito mais prático, muito mais real, né, a abordagem filosófica. A filosofia, ela busca muito menos até uma explicação do que o mito, não que ela não explique, mas ela explica menos, né? E muito mais uma problematização desse mundo. Então esse é o foco da abordagem filosófica. Então a gente vai ter na Grécia uma transição dessa visão de mundo para essa visão de mundo aqui. Então a filosofia traz para a gente um olhar mais crítico da realidade. Eu vou olhar as coisas e eu não vou atribuir a essas coisas explicações fantasiosas. Eu vou, a partir do que me é possível, do que me é palpável, tentar explicar isso. E, principalmente, eu vou problematizar a minha realidade. Eu vou encontrar na minha realidade as coisas que eu não consigo mais dar sentido através dessas explicações. Vale lembrar que o surgimento da filosofia não anulou a mitologia. Os filósofos gregos, ainda que eles se pautavam pela razão e tudo mais, eles acreditavam, né, em muitas coisas que a gente tinha aí enquanto mitologia. Sócrates, quando morre, pede aos seus discípulos, né, que homenageiem aí, prestem uma homenagem, paguem tributo a um deus, né, para ele ter uma entrada livre lá no além-vida, né? Então, a filosofia é isso, é um olhar crítico da realidade, é perguntar o porquê das coisas, beleza? Então, essas são as principais características da mitologia e da filosofia, beleza? E aí, se inscreve aí no canal, né? Dá uma conferida lá no blog e eu fico por aqui.